Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amados queridos, aqui que vos fala o presbítero Fernando Silva. Estamos aqui, aleluia, dando início a essa linda programação. Agora são às 19 horas, em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando essa linda programação, o programa Culto no Lar. Eu aqui, aleluia, e você aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, louvando e engrandecendo o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu aqui com meu amigo e pastor Soares. Como é que você está, meu pastor? Amém, estou bem, graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, a todos os companheiros que estão aqui, aos bastidores aqui também, a Pai do Senhor Jesus. E aos irmãos, em nome de Jesus, está aí do outro lado da telinha aí, para nos ouvir a palavra do Senhor, através dos louvores também, através da palavra do Senhor, onde nos ensina a nossa caminhada, né? Então que Deus, nosso Deus, continue nos abençoando e abençoando também aqueles que vão ouvir, em nome santo de Jesus. Glória a Deus, é isso aí, meus irmãos. O programa Culto no Lar é aquele programa que você, aleluia, está sempre esperando, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós lembramos, nós entendemos que a nossa programação sempre diária está sempre segunda, né? Terça, quinta e domingo dentro das congregações, né? E às vezes a gente esquece que a palavra de Deus vai dizer que nós temos que estar sempre ligados e unidos na presença do Senhor. E aí fazer o culto no lar, meus irmãos, é aquele aconchego com a família, né? Aonde nós devemos estar sempre orando, jejuando, glorificando, né? E aquele negócio, irmãos, nós entendemos que nós temos que estar sempre ligado no Senhor. Nós temos que estar sempre presente na obra do Senhor. Tem muitas pessoas, pastor Soares, que só louva a Deus, só pega na Bíblia, né? Só fala da palavra de Deus dentro de uma congregação. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos deu essa instrução? Não, Ele não deu essa instrução, né? Até porque fala que nós se alimentar da palavra do Senhor, né? Se nós alimentarmos, por exemplo, na Assembleia de Deus, nós prestamos culto terça, quinta e domingo. Imaginamos nós nos alimentar espiritualmente só 3 vezes por semana, né? Não iremos aguentar, né? Então a palavra de Deus nos ensina que nós venhamos nos alimentar todos os dias nossas vidas, né? Praticar e capacitar na palavra do Senhor, nos conselhos do Senhor Jesus, né? Então que nós venhamos todos os dias ter o costume de viver a Cristo, e Cristo vivendo no nosso meio, para que nós continue nos caminhos do Senhor Jesus. É isso aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meus irmãos, aleluia, e esse culto tem pessoas, né, como o nosso pastor Soares, pessoas especiais também conosco, né, que vai louvar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está conosco aqui, vou dizer para você, viu, meus irmãos, aleluia, tá conosco aqui o cantor Elis, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Tá também o cantor Mesaque Elias, que vai dar uma palhinha aí, vai louvar a Deus com uns hinos maravilhosos para nós. E também está o diácono pregador, aleluia, Mateus, para a honra e glória do Senhor Jesus, também vai trazer uma palavra de vitória para a minha e para a sua vida, uma saudação, né? Falar de Jesus, é isso, meus irmãos, que nós temos que ter no sangue, aleluia. O nosso sangue tem que estar, aleluia, rodando, aleluia, glórias a Deus, no sangue de Cristo, né? Nós pegamos, tomamos, aleluia, nós somos parte dessa cruz, aleluia. Quando nós deixamos, aleluia, a nossa vida e passamos a viver uma vida com Cristo, nós entendemos que nós somos, aleluia, agora servo do Senhor. E o servo do Senhor, ele vive, aleluia, fazendo a obra, aleluia, que o teu Senhor manda. E o que o Senhor nos deu em ordenância? Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, ou seja, a todas a criatura. Não é só dentro de uma congregação, mas fora. É fazer a missão que o Senhor, aleluia, nos deu. Vamos agora, meus irmãos, agora louvar a Deus com o nosso, aleluia, levita, aleluia, graças a Deus, Elis, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, Elis. A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Agradeço essa oportunidade, estar aqui mais uma vez para estar adorando o nome do Senhor. Quero agradecer por estar nesse ambiente, a qual Deus já se conta presente também, juntamente com nosso amigo Mateus, nosso cantor também Mesaque, nosso pastor Soares também, e o nosso irmão, que não posso esquecer, nosso irmão Fernando. Estou muito feliz e contente de estar aqui mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar louvando, eu creio que Deus vai falar o seu coração aqui esta noite. Vamos estar louvando um hino bem conhecido. Eu creio que Deus vai falar através desse louvor
porque nós precisamos aprender cada dia mais do Senhor. Peço que vocês me ajudem. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Talvez às vezes na vida assim, se na vida não tem direção, tu precisa tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que lhe ama, Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh não, Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Assim eu agradeço aí com a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus, aleluia. É tão importante, né, meu pastor Soares, aleluia, aqui entender e saber, né, nosso cantor aí, Elis, louvor, esse louvor aí maravilhoso, né, do Kleber Lucas, fala sobre o cuidado de Deus, né, para com a minha e para com a sua vida. E é muito importante, meus irmãos, e gratificante entender que se Deus, aleluia, Ele está conosco, e entender que Ele cuida de nós, né? Independente da maneira que você se encontra, o Senhor, Ele quer estar contigo, aleluia, em qualquer momento da sua vida. Sabe para quê? Aleluia, para cuidar de você. Outrora você era uma pessoa totalmente largada, uma pessoa sem perspectiva de vida, mas o Senhor, aleluia, agora Ele te toma pelos braços, Ele te toma pelas suas mãos. A própria palavra dele está dizendo, meu irmão, aleluia, que Ele te toma pelos braços, aleluia. Sabe para quê? Como a galinha, ela protege os seus pintainhos, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que assim é o meu Deus e o teu Deus, aleluia. E é tão importante e
gratificante nós entender que se nós estamos no cuidado de Jesus, aleluia, nos cuidados de Deus, nós temos que ter essa, aleluia, atitude de estar sempre buscando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não importa o que você está passando, aleluia, nesta noite, nessa segunda-feira, você pode ter falado para você, olha, ontem foi domingo, eu não pude sentar na mesa com meus filhos, eu não tive o que comer, eu não tive o que beber, mas a pessoa, aleluia, tem que entender que a palavra de Deus, ela vai deixar bem clara para mim e para você que, aleluia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. É a palavra de Deus que nos diz, é a palavra de Deus que nos deixa bem orientados sobre essa atitude, ou seja, sobre essa, aleluia, palavra que ele está dizendo, né, meu pastor Soares? Aleluia, isso é verdade. Não importa a forma que a gente passamos no momento, né? Mas sim o que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Se nós estamos ainda a respirar ainda e estamos vivendo ainda essa passagem, o Senhor está conosco, né? Muitas das vezes a gente pensa, começa a colocar no nosso coração que não tem mais jeito, ou que o Senhor se afastou da gente. Muitas das vezes Jesus está nos provando para que nós amanhã se tornamos mais fortes. Então, meus irmãos, não se atinge, não se aflite com o momento. E sim, o momento nós vivemos para ser aprovado em nossas vidas. E que o Senhor Jesus, Ele continua do seu lado, te ouvindo, falando contigo ainda, cuidando de ti. Este louvor está falando, Deus cuida de mim. Essa é uma forma que o Senhor tem feito em nossas vidas a todos os dias. Nós somos provados para que seja naquele grande dia onde o Senhor está lá preparar um lugar para nós, onde a palavra de Deus fala que há muitas moradas naquele lugar, e Ele está a preparar para cada um de nós. Então nós precisamos ser provados para merecermos este lugar tão precioso e maravilhoso em nossas vidas. É isso aí, aleluia, que palavra maravilhosa, bênção de Deus. Vamos de mais louvores, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Está ali, aleluia, já preparado ali para a honra e glória do Senhor, o nosso cantor Mesaque Elias, ele vai trazer aí, aleluia, um louvor para a minha, para a sua vida, para o meu e o seu coração. Que você venha curtir, meu irmão, que você venha, aleluia, agradecer a Deus pelo esse fôlego de vida que você está a respirar, que você, aleluia, está fazendo, aleluia, você está tendo atitudes, aleluia, de louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Isso é gratificante para mim e para você. Só de você ter essa oportunidade de acordar, de dizer, olha, eu tenho saúde, eu tenho, aleluia, o que agradecer a Deus, é muito importante, meus irmãos, é muito gratificante. Vamos ouvir aí, para o honra do Senhor Jesus, cantor Mesaque Elias. Pastor Levita Mesaque, tudo bem? A paz do Senhor, pessoal. Quero dizer, para mim é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez junto com esse pessoal, pastor Soares, diácono Mateus, cantor Eli, que já adorou o Senhor aqui, e eu estarei louvando um hino bastante conhecido. Os irmãos que souber, me ajude. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. E se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, mexe com a estrutura, a casa é sua, é sua, é sua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema.
a promessa não morreu, a herança está de pé. Talita cumi, menina, levanta. Talita cumi, menina, levanta. Tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, oh glória, que louvor lindo e maravilhoso, né? Aleluia, é tão gratificante, né? Você convidar o Senhor para passar lá na tua casa, fazer morada, né? Olha só que interessante, né? A filha de Jairo, né? Estava passando por, aleluia, uma enfermidade e ali, aleluia, ela foi dotada ali de uma enfermidade a qual o Senhor, aleluia, ele se fez presente na casa de Jairo, né? Fez o milagre ali na casa dela, como sempre, né, meus irmãos? O Senhor, ele tem feito um milagre. Não é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o que vai ser eternamente, né? A palavra de Deus, ela vai dizer que o nosso Deus não mudou, não é verdade, pastor Soares? A palavra de Deus fala que o Deus de ontem é o de hoje e de sempre, né? Ele não muda de forma nenhuma, né? É nós que mudamos a nossa forma de servir a Ele. Nós mudamos a forma de viver a Cristo no nosso dia a dia, né? Jesus, ele nos ensina, presbítero, é que nós precisamos viver a Ele. Ele está no Pai e o Pai está nele. E nós precisamos fazer a mesma coisa, estar nele, vivendo o Cristo todos os dias da nossa vida, né? Para que nós venhamos ser fortes e viver a palavra de Deus em nossas vidas, correr nos vasos sanguíneos, a palavra de Deus, a presença do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos viver verdadeiramente a palavra do Senhor, os conselhos do nosso Deus. É verdade, pastor Soares, e é muito interessante e gratificante nós entender que Deus, ele é tão maravilhoso que ao nós andarmos, né, Ele já está nos livrando de enfermidade, ou livrando de bala perdida, né? Ele já tem nos colocado na palma das tuas mãos, né? E nós temos que entender somente uma coisa: se não for Jesus nas nossas vidas, o inimigo da minha e da sua vida, com certeza já tinha nos tragado, né? Porque do mesmo jeito que o Senhor, ele deixa bem claro que ele enviou anjos ao nosso redor para nos livrar, ou seja, para nos proteger das astúcias malignas, né? Das flechas do inimigo, isso e aquilo. O inimigo da minha e da sua vida também está ao nosso derredor, né? E nós temos que entender uma coisa: estar ao redor é um círculo, né? Nós temos que entender que nós estamos no meio, né? E o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, ou seja, bloqueando as astúcias invertidas do inimigo. Mas aí muitas pessoas pensam: mas se Jesus, ele enviou um anjo ao nosso redor e nós estamos blindados sobre certas coisas, então nada vai acontecer conosco. Aí nós temos que entender a ordenança de Jesus, de Deus, aleluia, para enviar os seus anjos, foi para quê? Para que o inimigo da minha e da sua vida não tirasse, aleluia, o que é de Deus da nossa vida, ou seja, nos deixasse sair, aleluia, sair da presença dele, ou seja, mas o livre-arbítrio que nós temos, nós podemos dar vazão também para o inimigo, né? Então, as decisões que nós tomamos vem a trazer as consequências, mas nós temos que entender que Jesus, ele enviou, aleluia, o nosso Deus, ele enviou anjos para nos proteger, né? Mas nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que entender, aleluia, que estamos aqui para louvar e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Vamos ouvir agora, para o rigor do Senhor Jesus, o diácono Mateus. Ele está ali, aleluia, cheio de Deus para falar, aleluia, uma palavra. Diácono Mateus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A paz do Senhor, graças a Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia.
Quero agradecer também o convite do presbítero Fernando pelo convite. Também já estamos aqui acompanhados junto de alguns amigos, homens de Deus aqui. Sou grato a Deus, feliz mais uma vez por estar nesta programação. Deus tem uma palavra para o seu coração, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Enquanto o Isaac louvava, de repente veio essa palavra no meu coração. E aqui eu quero deixar para os amados irmãos em Gênesis, capítulo 21, versículo 14, que diz: E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu, e ela partiu e peregrinou pelo deserto de Beceba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um arbusto, e ela foi sentar-se em frente dele, a uma boa distância, como ao de um tiro de um arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou-se sua voz e chorou. Versículo 17: E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar, não temas, pois Deus ouviu a voz do menino aonde ele está. Esse texto é muito conhecido, porque aqui no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 14, a Bíblia vai narrar, falar sobre Agar e Ismael. A Bíblia vai dizer que Agar, ela sai da casa de Abraão, amando da sua senhora chamada Sara, e ela vai para o deserto de Beceba. Só que o que chama atenção é que ela vai com um odre de água e um pão. Porém, como alguém que caminha do deserto, logo vai sentir sede, porque o deserto é um lugar de calor, é um lugar árido, é um lugar seco. Então a Bíblia vai dizer que Agar foi para o deserto junto com a criança Ismael. Conforme Agar está no deserto, ela vai andando, ela vai bebendo a água, e a água do odre vai se acabando. Chega um ponto que a água do odre se acaba, e agora Agar vai entrar em desespero. Por quê? Porque na mente dela, ela vai morrer no deserto. Ismael, a criança que está em seus braços, vai morrer também no deserto. Então ela começa a ficar desesperada, dizendo: eu vou morrer, Ismael vai morrer. Mas para Ismael não morrer em meus braços, eu vou colocar Ismael debaixo de uma planta, debaixo de um arbusto, e vou sentar para chorar. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto Ismael está debaixo de um arbusto, a Bíblia vai dizer que Agar vai se assentar como um tiro de um arco de distância de Agar, e vai começar a chorar, porque Agar estava querendo dizer: eu vou morrer, Ismael vai morrer, e para a dor não ser maior, para não ver a criança morrer nos meus braços, eu vou deixar a criança distante de mim, pois não quero ver que a criança morra em meus braços. Mas a Bíblia vai dizer que de repente o anjo desceu do céu e disse: Agar, tu não vai morrer, Ismael não vai morrer, pois perto de ti tem um poço, e este poço está cheio de água. O que a Bíblia quer nos dizer nesta noite, e que queria falar para Agar: tu não vai morrer, porque hoje tem água, Agar. Tu não vai morrer no deserto, porque eu estou te dando água. A água dentro da Bíblia representa o Espírito Santo de Deus. Só que lá no livro do profeta Ezequiel vai dizer que ele é a água viva, aonde os chacos de lodo são sarados. Ou seja, a Bíblia está dizendo: não vai morrer, pois tem vida aí. Não acabou a sua história, tem vida aí. Talvez você agora está diante agora desta mensagem, está passando pelo momento difícil, passando por alguma dificuldade, está achando que vai morrer, que vai acabar. Mas Deus me usa para dizer para você: não vai acabar, porque tem vida chegando aí, tem milagre chegando aí, glória, tem resposta chegando aí, tem cura chegando. Quem disse que você vai parar? Quem disse que você vai desistir neste caminho? Aleluia. Quem disse que você... Nem que o anjo tenha que descer do céu para trazer vida, mas tu não vai parar, porque ele te chamou para vencer, ele te chamou para pelejar, ele te chamou para guerrear. Então, aleluia, não desanime por conta das circunstâncias da vida, não desanime por conta dos processos em que talvez você enfrenta. Talvez você está desanimado, até disse: não vou ser mais crente, até disse: não vou mais naquele culto, até disse: não congrego mais naquela congregação. Mas Deus manda te dizer: não acabou a tua história, não acabou, porque Aleluia. tem vida aí, tem vida Eita aí. Deus. Agradeço a Glória a oportunidade Deus. em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. É para você ver, meus irmãos, é vida aí. Aleluia. Aleluia. Ele trouxe uma palavra abençoada
a qual, aleluia, eu quero aqui reiterar, né, essa palavra maravilhosa aí. Agar, aleluia, achava que para ela e para Ismael já não tinha mais solução, já não tinha mais, aleluia, já não tinha mais nada, aleluia, para a vida dela, né, aleluia, só por causa justamente de um erro, né. A Bíblia vai dizer para Abraão, aleluia, que Abraão seria pai de uma grande nação, né, pastor Soares? Aleluia. Deus vai aleluia, falar para Sara, né, para Sarai, não tinha mudado o nome dela ainda, e para Abrão, né, aleluia. Deus vai falar para eles: olha, vocês vai ser, aleluia, Abraão vai ser pai de uma grande nação. E aí nesta história nós vamos entender que, aleluia, Sara, ela vai se antecipar, aleluia, a promessa do Senhor Jesus, do nosso Deus. Mas nós vamos entender, meus irmãos, que Deus, ele não precisa de, aleluia, jeitinhos, né, aleluia, glórias a Deus. O meu Deus e o teu Deus, ele não precisa que você o ajude, aleluia. Ela achou que ela, por ter passado já os dias, aleluia, que já não tinha mais, aleluia, solução para elas, ou seja, para ela gerar, aleluia. E Abraão também já tinha avançado da idade. Mas quando o meu Deus, o teu Deus, ele promete algo, nós temos que acreditar, meus irmãos, aleluia. Não devemos duvidar não, porque o meu Deus e o teu Deus, ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Às vezes você pode estar pensando: ah, mas eu não tenho mais solução para os meus filhos, eu não tenho solução para o meu marido, eu não tenho solução mais para minha esposa, eu não acredito mais que Deus pode transformar. Eu quero dizer uma coisa para você: assim como Deus, aleluia, prometeu para Abraão, aleluia, que ele seria pai de uma grande nação, aleluia, e Agar, ela vai gerar, aleluia, Ismael, e ali ela vai estar no deserto. E no deserto, meu irmão, aleluia, ela vai se achar sem solução nenhuma. Ela vai achar que ali ela foi mandada para o deserto para morrer. Mas nós vamos entender, meus irmãos, no deserto há vida também, aleluia. E eu acredito, eu creio que aonde há a solução de Deus para mim e para a sua vida, é o agir de Deus que ele vai operar para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é mesmo, pastor Soares? É isso mesmo. Eu ouvindo aqui o que o senhor está pregando aqui, e eu imaginei aqui que coisa maravilhosa que o Senhor fez com a vida de Sara, ou de Sarai, da forma que você entender, né? Deus usou por 2 vezes a vida de Sarai. A primeira foi ela antecipar e usar uma serva para ter um filho de Abraão, ou de Abraão. E a segunda foi ela pedir que Abraão tome a decisão de mandar Agar sair do meio do povoado. Deus, se nós imaginar assim, nós muitas das vezes pensamos: mas foi uma decisão equivocada da parte de Sara, ou de Sarai, né? De antecipar a geração, e depois ela pede para o esposo que mande ela embora. Mas olha a história, olha o mover do Senhor através da vida dessa mulher. Para que já tinha, através de Ismael, uma grande geração. Verdade. Então, para isso precisava acontecer isto na vida daquela família. Não foi à toa, não foi por qualquer motivo, não foi somente, mas Deus através da vida de Sara. Se ela não tivesse antecipado, não tinha gerado Ismael. E se ela não tivesse pedido para o esposo que mandasse Agar embora, também não ia ter uma grande geração separada, fora do meio do povoado. Ia ser só uma geração só. É verdade. Então nós precisamos agradecer por cada motivo e cada momento que nós vivemos, porque tudo é permissão do Senhor. E aí eu digo para a senhora e para o senhor que está do outro lado aí: não murmure, não reclame daquilo que está acontecendo na tua vida, com a tua família, com o teu filho, porque é permissão do Senhor, para que nós venhamos amanhã entender. Imagine que Jesus, quando veio lavar os pés, ele falou que hoje o que eu estou ensinando vocês não vão entender, mas amanhã sim. Eita. É dia de amanhã nós viver. Aleluia, Jesus. Não reclame. Glorifique ao nome do Senhor, porque Deus é contigo. Eu creio que Deus é providência na tua vida. Deus tem providência, Deus está do teu lado cuidando da tua vida até hoje. E Ele cuidará por toda a tua vida, porque Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
Ele não falha, ele não deixa de fazer aquilo que ele prometeu na tua vida. Se há promessa vindoura na tua vida, ele cumprirá na tua vida, em nome santo de Jesus. Glória a Deus, é isso aí, ó. Nem começou a pregar ainda, então vai preparando aí seu coração, viu? Aleluia, tem palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Aleluia. Então tá conosco aqui, ó. Acabou de chegar a cantora Sara, a esposa Raquel. Opa, meu Deus do céu. Sara de Abraão, viu? Meu Deus, olha aí, nós estamos falando de Sara e aí já troquei aqui a esposa do nosso presbítero Soares aqui. Oh, glórias a Deus. Chegou aqui a nossa cantora Raquel. Não pode fugir, não. Ela falou, ó, irmãos, ó, imagina. O esposo vai ser o preleitor, vai trazer o maná. Você acha que a esposa chegando aqui, a gente vai deixar ela de fora? Jamais. Para você que não conhece a Raquel, tá? Ela é a missionária Raquel, esposa do nosso pastor e presbítero Soares, né? Porque nós entendemos assim, irmãos. Por que a gente chama a esposa do dirigente de missionária? Porque ela recebeu uma missão juntamente com o seu esposo. Tá? E nós vamos entender que o Soares, ele dirige uma congregação. Então ele tem uma missão dada. A missão dada é missão cumprida, irmãos. Aleluia. E se ele tem uma companheira, aleluia, para estar com ele ali, ajudando, porque nós vamos entender que a missão da esposa é ajudar o seu esposo, né, ali na obra do Senhor, para o que der e vier. Então eu já falo, a missionária Raquel, ela vai trazer um louvor aí para nós. Ela vai dar uma saudação aí. Deixa Deus te usar, viu, missionária Raquel? Aleluia, que Deus abençoe. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Salve irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estávamos ali na igreja, no ciclo de oração, e foi uma bênção. Deus falou com a gente naquele lugar. E... Dá um toque no microfone. Pra baixo. Meus auxiliares, ajuda aí, por favor. Glórias a Deus, o microfone dela deu aqui um... Aleluia, glórias a Deus, voltou. Amém? E Deus falou com a gente naquele lugar. Estou muito feliz de estar aqui, participando com vocês, de poder, de alguma forma, servir ao nosso Deus. Já cheguei na pregação ali encaminhada, né? Mas eu pude perceber que Deus falou a respeito de Abraão, de Sara e de Agar. E eu entendo que a respeito dessa história é para a gente entender que as coisas podem até fugir do nosso controle, mas não foge do controle do Senhor. Oh, glória! Quando Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela, não estava nada ao controle dele, mas estava ao controle do Senhor. Quando Agar teve o filho com Abraão, não estava sobre o controle de Abraão, mas estava sobre o controle de Deus. E eu acredito que através dessa palavra, que vocês aí de casa possam se sentir acolhidos por Deus. E o que for que estiver acontecendo, independente da situação, independente da circunstância, que vocês possam entender que está tudo dentro do controle do nosso Deus. Aleluia. Eu vou louvar um hino. Não sou cantora, mas... Muitas pessoas falam isso, viu, Raquel? Sou adoradora do Senhor. E eu vou pedir para vocês que se encontram em casa, não olhar para a voz, não olhar para nada neste momento. E se ligar, fecha os seus olhos, se liga aos céus, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração através desse louvor. E Deus me incomoda para te falar nessa noite que você não é qualquer pessoa. Você não está jogado, você não está largado, você não está esquecido. Deus, Ele te ama. E fecha os seus olhos, sinta a presença do Espírito Santo abraçando você nessa noite, para que a presença do Espírito Santo possa acalmar o seu coração, acalmar a sua mente. Sinta Ele falando nesta noite diretamente com você. Filho, filha, eu tô aqui e eu te amo. Quero ser como criança, te amar pelo que és.
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Sinta-se abraçado nesta noite pela presença do Espírito Santo. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Cante nesta noite para o Senhor. Quero ser como criança. Deus te ama, viu? Te ama pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Sinta a presença de Deus te abraçando nos teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me.
abraça-me nos teus braços de amor. Amém. Senhor, agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Que louvor lindo e maravilhoso. Aleluia. É isso aí, meu irmão. Aleluia. Ela, Raquel, chegou aqui meio tímida, né? Mas graças a Deus, de timidez não tem nada. É o pastor Soares, tá? Bênção de Deus, hein? Tem a filha também, né? Que louva. Rapaz, essa família um dia vai vir aqui pra nós dar uns glória aqui junto aqui para um igual ao Senhor Jesus, pra ela conhecer também a minha esposa, né? Logo você falou que vai ter um estúdio novo, vai estar com bateria e tudo. Tem um filho também que tá preparando, querendo aprender bateria também, né? Meu Deus. Isaac disse que vai ensinar ali. Então vai ter sempre ali gente para estar junto em nome de Jesus, falando do amor de Deus para todas as gerações, né? Para a criança, para o adolescente, para o jovem e para nós que somos um pouquinho mais velho, mais vivido, né? Velho não, vivido é o que nós somos, né? Que velho é coisa do passado, né? Velho é objeto, né? Objeto que fica velho. Exatamente. Né? Vai ter para todas as gerações, em nome de Jesus. Eu creio que o nosso presbítero vai estar com essa obra cada dia crescendo mais através dessa rádio que abençoe esse homem de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. É que nem ele falou, né? A promessa que Deus tem para minha vida. O estúdio maior, vai ter um estúdio totalmente separado, músicos, né, as pessoas que vai louvar, e o estúdio fora também, para o glória do Senhor Jesus, né? E é assim, irmãos, a obra do Senhor não pode parar, independente se é dentro da igreja ou fora, a proclamação, o ídolo do Senhor tem que ser, aleluia, proclamado em nome do Senhor Jesus. O cantor Elis, aleluia, o cantor Elis vai estar cantando mais um louvor em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, cantor Elis. Amém, meu querido, Deus abençoe. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para todos aí. Profetizando aí, viu? Pastor, daqui a pouco, missionário, é isso aí. Amém, é só alegria, glória a Deus. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui. Aos ouvintes que estão ouvindo, agora há pouco eu já me senti abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a nossa irmã cantou, eu senti que o Espírito Santo ele já estava aqui presente conosco. Eu tenho certeza que alcançou vidas aí, os ouvintes que estão ouvindo, a cada um de vocês. Tenho certeza que Deus bradou no seu coração. É um louvor bem comovente, que é um lado espiritual que Deus fala bastante através desse louvor. E eu preparei um hino também aqui esta noite para que Deus venha tocar no seu coração. Muitas vezes a gente chega angustiado em casa, com vontade de chorar, e Deus ele responde assim para você aqui esta noite. E Ele vai falar bem assim ao seu coração: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e até onde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou.
lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Aleluia! Enquanto você está na sua casa, Deus está visitando sua família. Ele não dorme, Ele não tarda, Ele não falha. Se levante, aleluia, tem de bom ânimo. O Espírito Santo, Ele está cuidando de você, aleluia, que esta noite Deus, Ele manda te dizer que esta noite que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, se agradeça aí com a oportunidade do Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Só quem está aqui dentro, aleluia, pode sentir, aleluia, o que nós estamos sentindo nesta noite. Às vezes você pode pensar, mas o louvor está sendo entoado, está sendo aleatório. Não, irmãos, aleluia. Uma coisa eu quero dizer para você: a palavra de Deus, ela é como flecha, aleluia. Ela atinge os corações certos, aleluia. Pode ter certeza, meus irmãos, pode ter certeza, minhas irmãs, que esse louvores, aleluia, que está sendo entoado, eles têm um direcional, aleluia. Pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, que corações nesta noite estão sendo alcançados, aleluia. Sabe por quê? Porque temos certeza, pastor Soares, que tem pessoas nesta noite que está colocando a tua cabeça no travesseiro e está colocando na sua mente: olha, não tem mais solução para a minha vida, não tem mais jeito para a minha vida, e eu vou tirar a minha própria vida. Quantas pessoas não tem nesta hora pensando desse jeito? E esse louvor está dizendo: olha, não chores, aleluia, tem muita gente que te ama. E uma coisa eu vou dizer, aqui nesse louvor está dizendo de pessoas, aleluia, mas de uma coisa eu tenho uma plena convicção: há um ser maravilhoso que ele não te deixou só, há um ser maravilhoso que ele jamais te abandonou, há um ser maravilhoso que ele está olhando por você e está dizendo: filho, basta somente você tomar uma decisão. E qual é a decisão que o meu Deus e o teu Deus, aleluia, ele almeja que você tome? É que você, aleluia, deixe desses pensamentos, esses pensamentos malignos. O inimigo da minha e da sua vida, sabe o que ele quer? Ceifar a sua vida. Sabe o que ele quer? Te levar para onde ele está. Por quê? Nós entendemos, pastor Soares, que para ele não tem mais solução. Para ele não importa mais, porque para ele não tem retorno. Ele tinha tudo, aleluia, nas mãos dele. Ele tinha a confiança do nosso Deus para trabalhar, para fazer, aleluia, ali a vontade do nosso Deus. E ele deixou tudo isso, aleluia, para tentar. Ele quis ser maior do que Deus e acabou perdendo a sua chance. Mas eu e você que fomos criados, criatura de Deus, e passamos, aleluia, a ser chamado de filho, ele também, aleluia, a inveja dele para que nós vá para onde ele vai é muito grande, né? E aí a solução para que eu e você não for, aleluia, para onde ele está, é justamente você tomar a decisão certa.
Quando Deus ele fala, não chore, ele está dizendo, olha, você pode até chorar, as suas lágrimas podem até sair do teu rosto, ela pode cair no chão, mas espiritualmente ele está acolhendo. Você pensa que está sozinho, você pensa que não vai ter uma solução, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é a solução para a minha e para a tua vida. Não deixe, aleluia, o inimigo tomar conta, aleluia, da tua vida. Toma uma decisão, olha, fala simplesmente, dessa vez eu não vou abrir mão, aleluia, da minha salvação. É isso que Deus quer para a sua vida. Não é, pastor Soares? Não é isso mesmo? É verdade. Glória a Deus, aleluia. E é isso aí, meus irmãos. Vamos ouvir mais um louvor pelo cantor Mesaque Elias. Daqui a pouco também vamos dar, aleluia, mais uma oportunidade para, aleluia, o Mateus, o diácono Mateus. E já, aleluia, estaremos logo após a nossa, aleluia, missionária Raquel, aleluia, louvar a Deus, aleluia, para que o presbítero Soares já fique preparado para trazer aquela palavra, aleluia, abençoada para o meu e o seu coração. Já vai se preparando aí. Você que está, aleluia, angustiado, que está passando por problema, pode ter certeza, você vai continuar passando por problema, você vai continuar tendo angústia, mas o melhor é o interessante que eu vou dizer para você. Passa pelo problema, passa com angústia, mas passa com Cristo, porque, aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Quando Cristo te chamou, não te chamou para você para passar por abundância, ou seja, para os seus problemas acabar, não. A palavra de Deus ela vai dizer que, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha só que interessante, pastor, presbítero Soares. Olha só, muitas pessoas vê essa mensagem como o Senhor é meu pastor e nada me faltará e pensa que é só bênção, aleluia. Mas nós vamos entender que quando o Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que os problemas também vai alcançá-lo, aleluia. Que a angústia vai alcançar, tudo vai poder, aleluia, chegar até a Ele. Mas o interessante vai ser, aleluia, tudo passado, aleluia, pela presença do Senhor. E é interessante e gratificante entender que o problema pode vir, a angústia pode vir, a dificuldade pode vir, mas o Senhor, Ele nunca vai nos deixar só, não é isso? É verdade. Em outras versões, né, fala que o Senhor é meu pastor e nada tenho falta, né? Que quando nós vivemos a Cristo, Ele não nos deixa faltar nada. E nós precisamos ver isso. Muitas das vezes nós temos tudo nas nossas vidas, mas muitas das vezes também fala, mas eu vivo a Cristo, eu vivo luta. Nós precisamos falar, eu não tenho falta, porque o Senhor me supre em tudo, Ele não me deixa faltar nada em nossas vidas, né? O Senhor, Ele tem capacidade de suprir todas as necessidades, né? Uns conseguem viver com algo no nosso dia a dia um pouquinho menos, mas outros mais. Mas o Senhor, Ele capacita e supre no nosso meio de acordo com cada necessidade, né? Não pouco, mas o necessário nas nossas vidas, né? Aleluia, é desse jeito. Aleluia. Cantor Mesaque Elias, tá cheio de Deus ali, olha, tá treinando ali, oh meu Deus do céu. É bom demais. Irmãos, vocês não estão vendo aqui, mas eu fico observando cada vez que eu dou oportunidade com os irmãos ali. Pensa, tá cheio de Deus. Olha só, dá uma olhadinha aí, ó. A pastor Jesus, cantor Mesaque? A paz do Senhor. Oh, glória. Aí, ó. Vai lá, traz um louvor pra nós. Eu estarei louvando o hino, eu tenho certeza que Deus irá falar com você neste momento. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Em nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor pra levantar o dia difícil, um ajudado ao teu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era teu pai dizendo isso.
Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflição, isso é fato, não temas. Eu venci o mundo, lança sobre mim o fardo. Lança sobre ti, aleluia, lança sobre o Senhor. Não foi da forma que tanto esperou, não foi da forma que tanto sonhou. Você fez os teus planos, mas o céu responde diferente. Planejou, colocou no papel todos os teus planos, mas não foi como estava esperando. Porque o céu responde diferente. Lembrar daquele dia que, como Elias, debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida. Porque o céu responde diferente. Lembrar daquele projeto que estava tudo certo, no fim deu errado e você nem entendeu que tudo era Deus. Mas mesmo em silêncio o céu te responde. Alabaxandaraia. O céu responde diferente. O céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Muitos dizem vai morrer, o céu responde vai viver. O céu responde diferente. O céu responde diferente. Se o homem te desenganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. Eita, Jesus. O céu responde diferente. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Você já imaginou, meus irmãos? Aleluia. Você ainda tem dúvida de que, aleluia, o céu responde diferente ao seu favor? Você ainda tem dúvida que o que você pede para Deus, o ouvido dele não está gravado a ponto dele não ouvir? Se você pede e você é fiel a Deus, aleluia, você acha que o meu Deus, aleluia, a qual ele vai dizer para, aleluia, ele vai dizer assim: você acha que se meu filho, aleluia, pedir pão, eu vou dar pedra para ele? Aí você imagina, meu irmão, aleluia, o céu vai responder para você diferente. Sabe aquilo que você está passando? Ei, não pensa que Deus ele não está te ouvindo, ele vai te responder. Ele vai trazer para você a solução, mas é no tempo dele, aleluia. Às vezes nós estamos passando por certa dificuldade e nós achamos que Deus ele tem que agir a favor da hora que nós queremos. Aleluia, mas é na hora dele, é no projeto dele, aleluia. Talvez esse problema que você está passando não é para te desanimar, nem para te derrubar, não, é para te fortalecer. Aleluia. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram dentro de uma fornalha. Pensaram, muitas pessoas falam: olha, já acabou para eles, já não tem mais solução para eles. Aleluia, ali foi o fim deles. Mas eu digo para você, ali foi só o começo. Aleluia, porque nós vamos entender que o Deus que eles serviam era diferente dos deuses, aleluia, ali da Babilônia. Nós vamos entender que eles acreditavam em um Deus que podia livrá-lo, aleluia, eles dentro da fornalha, não fora da fornalha. Porque muitas pessoas entendem assim: eu estou passando por um problema porque eu estou em pecado. Ei, cuidado, meus irmãos, não é por causa disso. Deus ele está te provando para
você ser um vaso aprovado nas mãos dele. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles podiam muito bem acreditar que Deus não ia deixar ele ser lançado ali, aleluia, naquela fornalha. Mas, aleluia, o Deus que nós servimos, ele é Deus de glória. Então a bênção do Senhor, aleluia, salvou muitas vidas naquela noite. Aleluia, naquele amanhecer. Nós vamos entender que eles entraram dentro da fornalha. Nós vamos entender que eles saíram da fornalha. Por quê? Porque o quarto homem da fornalha estava lá. É o mesmo que quando você passa por problemas e dificuldade, ele também está com você. Aleluia. Ele também está te atentando para o seu favor. Ele também está fazendo a obra na sua vida. Mas basta você acreditar. Não basta você, aleluia, somente, aleluia, entender. Eu não vou passar por problema mais porque eu tenho Jesus na minha vida. Não, agora você vai passar por problema com Jesus na sua vida, porque é Ele, aleluia, que é a solução para o meu e para o seu problema. Vamos ouvir aí, para o negócio do Senhor Jesus, o nosso diácono Mateus com uma saudação, aleluia, com a palavra, e logo após a nossa, aleluia, missionária Raquel, em nome do Senhor Jesus, e logo após a mensagem do Senhor pregada aí pelo presbítero, aleluia, Soares, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, Mateus. A paz do Senhor, presbítero Fernando, aleluia, que noite maravilhosa. É possível sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. A cada irmão aqui que teve a oportunidade de expressar através o seu louvor, através, aleluia, a sua adoração através dos louvores, através das suas palavras, é possível sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Eu quero deixar aqui para amados irmãos que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, que vai dizer assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazer. Esse texto é muito conhecido, ao qual o profeta Jeremias vai aqui, aleluia, ter esta visão. A Bíblia nos narra a falar sobre este acontecido, aonde o profeta Jeremias vai ter uma visão. No capítulo de número 18 vai narrar que o anjo do Senhor disse: levanta-te. Se nós formos olhar para a palavra levanta-te, podemos dizer que se Jeremias estava sentado ou que Deus estava chamando Jeremias para se posicionar para com a obra. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jeremias ele desce, ele enxerga. A Bíblia vai dizer que desce a casa do oleiro. Aí a Bíblia diz no versículo de número 3 que ele vai dizer: então eu desci. Então quando ele fala eu desci, ele obedeceu. E quando ele desce, ele vai enxergar. Ou seja, Jeremias só vai ter a visão espiritual quando ele desce. Jeremias só vai ter visão daquilo que Deus queria mostrar para ele quando ele desce. Ei, Deus quer mostrar algo para você, mas primeiro tem que descer. Talvez Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você desça. Mas Mateus, qual sentido você está falando? É buscar o Senhor. Talvez você não busca mais ao Senhor, você não ora como você orava, você não vai aos cultos como você ia. Talvez você vai até os cultos, mas você não, aleluia, não sente aquela presença. É porque você está frio espiritualmente, mas Deus te convida a descer. Quer enxergar o espiritual? Tá na hora de descer. É porque é descendo que, aleluia, a qual nós cresce. Nós não vai crescer, aleluia, se nós não descer. Primeiro tem que descer para crescer. Há uma planta que ela não cresce para cima no deserto, ela só cresce para baixo. E cada vez que ela cresce, a sua raiz vai se aprofundando e vai se firmando. E aqui eu quero trazer essa simbologia. Primeiro, para você crescer, tem que descer. Para primeiro você enxergar, tem que descer. Nós estamos vivendo em um período que nós não podemos, aleluia, a igreja do Senhor vacilar. É momento de o exército de Cristo descer. Eu vou levar lá para o livro do profeta Ezequiel, quando, aleluia, um varão aparece à beira do rio Quebar, aleluia, com um cordel de medir. E, aleluia, convida o profeta Ezequiel, aleluia,
aleluia, a entrar nas águas. A Bíblia vai dizer que o Arão, ele vai medir e vai bater nos tornozelos de Ezequiel. A Bíblia vai dizer que o Arão vai medir de novo e vai bater nos tornozelos, vai bater nos joelhos, vai medir de novo, está na cintura. Chegou a hora que o Arão diz: mergulha, Ezequiel. Ezequiel vai dizer: Arão, eu não posso mergulhar mais à frente, porque as águas me submergerão. Está na hora de mergulhar, mas não é na hora de ficar no raso, é mergulhar por inteiro, é mergulhar porque o Senhor quer te usar, mas primeiro tem que descer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele vai ser o próximo aí a pregar, aleluia, a palavra do Senhor aqui também nessa programação, né? Bênção de Deus, toda vez que ele recebe a oportunidade, está cheio da palavra de Deus, né? Essa mensagem ela vai ser trazida. Eu acredito que ele não sabia, né? Eles não combinaram, né, pastor Soares? Não. Né? A palavra vai ser trazer essa palavra hoje aqui. Então, se concentre nessa palavra que o Senhor está falando aqui, o bom pastor, que é o Senhor Jesus, ele está nos conduzindo neste caminho, né? Eu fiz algumas anotações através do louvor e ele vai trazer justamente nesse caminho, né? Então preste atenção, se concentre naquilo que o Senhor quer falar com você. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. É isso aí, meus irmãos. Eu fico assim feliz, né? Porque houve um empecilho, né, da gente fazer essa programação ao vivo, né, transmitida pelo Facebook. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: o inimigo ele pode até tentar de várias maneiras, né? Mas a vitória é sempre do povo de Deus, né? E é que nem o pastor Soares disse: se Deus não estiver no lugar, no ambiente, né, com certeza as coisas não fluem, as coisas não vão para frente. Então eu creio que a confirmação agora, né, foi dada a última oportunidade para o Mateus. Ele foi lá, ele falou referente ao profeta Jeremias, aonde era a mensagem que o pastor Soares, o presbítero diácono, presbítero Soares vai trazer para nós. Então eu creio, irmãos, se está nas mãos de Deus, só não sinta a presença se você não quiser. Só não sinta a vontade de adorar a Deus se você não quiser. Só não sinta a vontade de voltar para a casa do Senhor através de uns louvores abençoados desses, através de uma palavra dessa que foi rituada, né? Só se você não quiser mesmo. Porque a palavra de Deus ela diz que você tem que abrir a porta do seu coração. A palavra bate no seu coração como um sentido de você abrir, é Deus falando. As mensagens que é entoada também é como flecha, é como, aleluia, as mãos de Deus batendo no teu coração para que você venha abrir, para que o Espírito Santo venha fazer morada, né? Então tudo isso, a vontade de Deus, a parte de Deus, ele está fazendo. Agora nós temos que entender que nós temos que ter a nossa. Qual é a nossa parte? É dar ouvido à voz do Senhor. Quando você e eu damos ouvido à voz do Senhor, glória, pode ter certeza, meus irmãos, aleluia, que as bênçãos, a vitória é certa, aleluia, no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir aí a cantora, aleluia, a esposa do nosso presbítero Soares, a nossa irmã Raquel, dar mais uma saudação e louvar a Deus, aleluia, com mais um hino, já aproveitando, não pode ser, aproveitando que depois dela nós já vamos entrar com a mensagem do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O presbítero Soares está aqui, ó, tá cheio de Deus para trazer uma mensagem abençoada para a minha e para a sua vida. A paz do Senhor Jesus, irmã Raquel. Seus irmãos, com a paz do Senhor novamente. Estava ali no cantinho, sentindo a presença do Espírito Santo falando ao meu coração. E o Espírito Santo falava ao meu coração que tem alguém que está assistindo essa live e que precisa ouvir essas palavras do Senhor. Então eu vou ler aqui em Salmos 37, 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros,
nem com aqueles que maquinam o mal. E o 34 que diz assim: espera no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Eu vou louvar um hino que também é destinado a esta pessoa. Eu acredito que você deve estar sentindo aí no seu coração a presença do Espírito Santo. Então se sinta alcançado, sinta-se amado, sinta-se abraçado. O Espírito Santo fala no meu coração que você nesta noite questionou ao Senhor falando que o Senhor não te ouvia mais e não se importava mais com você. E eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele se importa com você sim, se importa sim com as coisas que têm acontecido no decorrer da sua vida. Porém, o Senhor ainda espera de você uma atitude de se achegar aos pés do Senhor. Então, aonde você estiver neste exato momento, se ajoelha, conversa com o Senhor e abre o seu coração. Eu acredito que Deus já falou com você, mas Deus quer de você um posicionamento. Então, seja sincero, abra o seu coração, rasga o seu coração e fala para o Senhor. Hoje, nesta noite, o Senhor te viu, te ouviu e te respondeu. Eu vou louvar esse hino e ainda assim vou pedir para vocês ficarem em espírito de oração. Aleluias. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, meu Pai, meu papai, ó papai. Chama o teu pai nesta noite. Pai, meu pai, meu papai, ó papai. Pai, estou aqui, fala para ele. Pai, estou aqui.
desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia. Que louvor lindo, maravilhoso, né? Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, na presença do Senhor, e quero dizer para você que você vai ouvir agora a mensagem do Senhor trazida aí pelo nosso, aleluia, presbítero, em nome do Senhor Jesus Soares. E eu quero dizer para você, meu irmão, que fica na dependência do Senhor, que grande obra o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Fica com Deus aí, aleluia, obrigado por estar conosco até, aleluia, agora, nos louvores, mas ouve agora, escuta aí a mensagem do Senhor Jesus, trazida diretamente do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração, com o nosso presbítero Soares. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus, presbítero Soares, que Deus venha te usar grandemente, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus também, novamente, em nome de Jesus. Aos irmãos que estão do outro lado da telinha aí, em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor falou já ao coração de todos os nossos irmãos e continuará falando, porque o Senhor Jesus, ele está neste lugar, e ele, através desse instrumento sonoro e também de imagem, ele vai levar a palavra do Senhor até o teu coração, e através desta palavra eu creio que vai dar mais um fôlego de vida na tua vida, onde muitas das vezes se encontra em momentos que a gente acha que não tem mais fim, né? Mas sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias, vocês aí do nosso lado aí, em nome de Jesus, meditar na palavra do Senhor, que fica em Jeremias, onde qual o diácono Mateus, através da vida dele, o Senhor falou ao coração dele, em Jeremias capítulo 18, e versículo 1 e 2 até o 6, em nome de Jesus, amém? Que diz assim, a palavra do Senhor, ele fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, através do louvor,
o Senhor, ele já falou algumas frases aqui no nosso coração, que onde diz que Deus cuida de mim, Deus abraça-me nos braços de amor. Mas ele te pergunta ainda: por que choras? Por que está chorando? E aqui, nós voltando para esta palavra do Senhor, ele fala que o anjo do Senhor venha a Jeremias. E eu acredito que Jeremias, nesse momento, ele estava num momento talvez de angústia, de aflição, porque ao decorrer desse capítulo ele ora, ele vai orar, ele vai ter uma intimidade com o Senhor Jesus através do anjo, né? Nesse início ele vai falar sobre o símbolo de um vaso, onde um profissional, o oleiro, ele transforma um vaso. Ele ordena Jeremias descer a casa desse oleiro. Também no versículo 11 vai falar que ele fala do juízo sobre Judá por causa da revolta do povo. Ele também vai falar através desse capítulo. Já no versículo 18 vai falar que Jeremias ora contra os seus conspiradores. Então é um momento onde a qual ali estava, aleluia, glória a Deus, um momento difícil na vida de Jeremias, de decisão na vida dele. E não é diferente das nossas vidas, aleluia, em nome de Jesus. Nós passamos por um momento onde o Senhor faz que quando venhamos descer a casa do oleiro, e ele dá essa forma: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir a minha palavra. Aleluia. E quando nós descemos, assim como o diácono Mateus falou aqui, quando nós descemos, nós ouvimos a palavra do Senhor, porque quando nós descemos, nós se entregamos ao Senhor Jesus. Quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida: Senhor, eu não aguento mais, eu estou nas tuas mãos. E quando fala descer a casa do oleiro, e como o nosso pregador falou, o nosso irmão aqui, Mateus, falou através da palavra que ele deixou no coração dele, fala quando ele levanta-te. Está falando de atitude. Não fique parado esperando que Deus venha na tua casa te levantar no colo e te levar. Não, precisa da tua atitude, de uma decisão. Para que eu venha ter decisão de buscar da parte dele, ter intimidade com ele. Perdão. E ele descendo a casa do oleiro, o Senhor, através do anjo, ele faz ele ver. Percebes o que este homem, o oleiro, faz com este vaso? Este vaso se quebra na mão deles, faz outro. Não poderia eu fazer da mesma forma contigo? Não poderia eu, da forma que tu estás quebrado, eu te fazer uma nova criatura? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não te farei uma nova pessoa na tua vida? Porque se você crê no Senhor Jesus, Ele te fará. Porque Ele se põe no oleiro. E quando fala oleiro, é aquele que fabrica o vaso. E se aquele homem que fabrica o vaso, ele molda todas as curvas, os detalhes daquele vaso, o Senhor se transformando no oleiro, se colocando no lugar daquele oleiro, Ele te pega os pedaços da tua vida, do que tu já está vivendo na tua vida, e Ele te moldará, que é onde ninguém mais te reconhecerá mais da mesma forma que tu é. Aleluia. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória. Ele vai falar que Jeremias, ele ora, ele se entrega por inteiro à presença de Deus. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, hoje, nesta noite, que você se entregue verdadeiramente, tome decisão, levante-te. Levante do lugar que você está, se mexa, busca do Senhor a palavra dele. Desça a casa do oleiro, procura uma casa de oração, onde tem a palavra do Senhor. Não fique parado no mesmo canto, porque o Senhor, Ele quer o melhor de ti. O Senhor, Ele quer que você se mexa, saia do lugar, desça a casa do oleiro para buscar a palavra do Senhor e veja como o Senhor transforma vaso quebrado. Aleluia. É como ele transforma, o presbítero. Quando ele pega, a pessoa chega numa igreja, e nós já vivemos um pouco de tempo na casa do Senhor, glória, que não muito, mas
um pouco de tempo, o suficiente para nós entender que nós chegamos quebrados na casa de Deus. E ali é a casa do oleiro. Entenda que a casa de Deus é a casa do oleiro, onde Ele pega nós quebrados, talvez sem vestimenta e sem nome, sem caráter. Mas o Senhor, Ele molda tudo e dá uma vestimenta nova, dá calçados novos, dá forma de falar diferente, Ele dá questão financeira diferente, Ele entrega relacionamento diferente na tua vida. Ele modifica a forma que tu era, transforma. Ele muda a tua fisionomia da tua vida. Onde você não via saída, você passa a viver e ver saída todas as situações da sua vida. Então nós precisamos descer a casa do oleiro. Nós precisamos reconhecer que nós estamos no caminho errado. Que nós estamos tendo atitude talvez errada, meu irmão ou minha irmã. Que nós precisamos entender que descer a casa do oleiro, descer a casa do Pai, nós nos alimentamos através da palavra, através do dia a dia, nós vamos moldando, vamos nos melhorando a cada dia em nossas vidas, a cada momento da nossa vida, meu irmão. Você, minha senhora, meu senhor que está do outro lado aí, talvez ouvindo esse momento, talvez não estava nem preparado para ouvir tal palavra. Mas o Senhor, Ele te hoje, aleluia, para a grande transformação da tua vida. Mas Ele quer você fora desse lugar. Ele quer que você procure algo da tua vida que venha buscar de Deus e se transforme um novo vaso do Senhor Jesus. Mas Ele quer um vaso, Ele não quer aquele vaso jogado no canto. Ele quer um vaso usado, um vaso que seja valoroso. Não é porque Deus vai te dar tudo na tua vida hoje e você continue da mesma forma. Se Deus te valorizou, se Deus te moldou, seja um vaso valoroso. Aleluia. Seja um vaso valoroso. Aquele vaso que é cheio de poeira, ele se quebra. Ele se quebrou e Deus vai transformar de volta um vaso reluzente, um vaso que Ele vai trazer talvez na tua vida, alegria na tua vida, mesmo nas lutas, nas batalhas, Deus vai dar alegria na tua vida. Talvez muitos vão dizer, aquele não tem mais jeito, mas o Senhor transforma aquele que o homem talvez não vê mais fundamento, não vê mais valor nenhum. Aleluia. Deus, Ele vai dar, Deus dá o valor necessário para a tua vida. Nós somos vaso, nós somos um ser onde o Senhor criou e ama a cada um de nós. Ele nos ama, Ele nos transforma, Ele nos cuida de nós, né? Aleluia. Como os louvores aqui, presbítero, falando aqui, fui juntando frases aqui, notei aqui alguns louvores, onde Deus fala que Deus, nós fazemos um pedido, Deus cuida de mim. Deus abraça-me nos braços de amor. Aleluia. Mas aí Deus responde logo em seguida com o último louvor e fala, Deus pergunta, por que está chorando? Está chorando por quê? Se eu estou no controle, eu estou no controle mesmo estando da forma que tu estás, mas eu te peço hoje, levanta-te, doleiro, que lá eu vou te mostrar como eu vou te transformar. Através daquele homem, através daquele vaso, através daquela simbologia do vaso, onde o oleiro transforma o vaso. A palavra do Senhor vai falar que ao moldar as rodas, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Ele se quebra. Aleluia. Você entende, Isaac? Ele se quebra ali. É o profissional que está ali fazendo aquele vaso. Por algum motivo ele se quebra. Mas nem por isso o oleiro ele se preocupa, porque ele sabe fazer de novo e talvez melhor. É um vaso novo. É um vaso a qual vai ter mais valor. Talvez quando eu começar aquele vaso com aquela quantidade de barro, ele falou, não era assim que eu queria. Mas a partir de quebrar agora eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer diferente agora esse vaso. Ele vai ter mais resistência. Ele vai ser um vaso, onde um vaso que ele vai ter mais espessura. E aí nós falamos de raiz agora há pouco, né? A árvore, para ser resistente, para ter um bom fruto, ela tem que ter raiz. Porque quanto mais ela aprofunda a terra, ela encontra água, ela encontra refrigeração ao caule. Aleluia. Para que ela venha ter fruto. E fruto bom. E ontem foi pregado a questão do fruto bom. Isso. Nós precisamos viver isso na nossa vida. Nós precisamos descer, raiz desce, para que venha a substância
as nossas vidas. Assim o oleiro, ele quebrou aquele momento. Talvez ele fale, não vou mais fazer esse vaso mais, vou jogar esse barro fora. Mas ele falou, eu vou moldar de volta, eu vou fazer uma espessura melhor. Aleluia. E Jesus através do anjo fala, não poderei eu pegar você todo quebrado, te dar sabedoria, te dar estrutura e fazer um novo vaso? Imagina você nas minhas mãos por inteiro. Se você se entregar a mim por inteiro, eu te moldarei, eu te farei um vaso novo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso, meu irmão. O Senhor, Ele é transformador de homens e mulheres. Assim nós se entregamos nas mãos do Senhor. Assim como aquele barro amassado, quebrado, Ele moldará a tua vida. Moldará. Toma decisão, meu irmão. Toma decisão você aí. Levante a próxima oportunidade que você tiver, ao amanhecer. Não sei aonde você mora, perto de que congregação, mas procure a primeira igreja e procure descer aos pés do Senhor e se entregue às mãos dele por inteiro. Aleluia. Não perda a oportunidade. Há tempo para a tua vida. Ainda há momento na tua vida que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. A tua vida ainda é cheia da presença do Senhor. Só está talvez para atitude nossas mesmo. E o Senhor, Ele quer o melhor de ti. O Senhor, Ele quer que você venha buscar a presença dEle para que Ele tenha o controle por inteiro. Porque Ele deu nossa escolha, deu dever de escolha para nós escolher o que nós seguimos. Talvez em algum momento da tua vida seguiu um caminho, trilhou um caminho que não era da vontade do Senhor. Aleluia. Mas nós precisamos reconhecer essa falha. Nós precisamos reconhecer, eu não vou falar pecado, vou falar falha. Falha, quando nós falhamos, não é por querer, e talvez se enganar para o momento que estamos vivendo. Deus, Ele te quer de volta aos pés do Senhor. Busca dEle, volta para Ele. Volta aquele amor que você tinha, que tudo na sua vida era novidade na tua vida, quando o Senhor falava no teu coração. Qualquer louvor te emocionava. Aquele louvor que falava contigo e você voltava cheio para a sua casa. Volta esse momento que o Senhor te espera. O Senhor está em prontidão esperando a tua vida de volta nas mãos dEle. Não dá essa vitória. Não dá esse motivo nas mãos do inimigo, não. O Senhor é contigo. O Senhor te ama. O Senhor te quer com Ele. Aleluia. Mas para isso nós precisamos descer. Para que nós tenha. Aleluia. E aí que me faz me lembrar aqui também. Aleluia. Da onde foi o Mateus também que falou da questão das águas. Nós descer. Enquanto nós damos pé, nós descemos na água, que seja no mar, que seja na piscina. Enquanto nós temos pé para encostar no chão, presbítero, nós temos nosso próprio controle. Nós vamos para onde nós queremos. Mas quando nós submergimos, nos cobrimos por inteiro, só o Senhor nos controla. Porque nem nós mesmos nos controlamos as nossas vontades naquele momento. Talvez aquela vontade naquele momento nós está lá fora. Mas o Senhor falou, deixa na minha mão que eu te cuido de ti. Deixa na minha mão que eu vou te encher. Eu vou permanecer a tua vida neste momento. Agora eu preciso estar contigo. E Deus está contigo. Glória. Creia. Tome decisão. Tome a decisão nesta noite. Eu não sei qual o horário que você vai assistir essa live, porque vai ficar no aplicativo do Facebook, né? Mas eu não sei qual o momento. Se vai assistir ao vivo, se você vai assistir depois, mas pegue esta palavra como uma solução na tua vida. Procure, não perca a oportunidade de forma nenhuma. Não perda a oportunidade na tua vida, porque Deus está à espera da tua vida, em nome santo de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra estará direcionada a um coração e uma família. Aqui está falando de estrutura, de modificar, de um vaso. E aí quando falam de um vaso, talvez fala de uma pessoa, mas também pode falar também com uma família. Uma família que está desestruturada, está uma família quebrada. E esta família vai se transformar. Aleluia. Creia.
creia que o inimigo ele não vai vencer a tua família. O inimigo ele não vai vencer o teu casamento. O inimigo não vai vencer o teu ministério de forma nenhuma. Em nome santo de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, presbítero Silva. Glórias a Deus, meus irmãos. É como o nosso presbítero Soares falou e expressou aqui, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra não vai cair por terra. Essa palavra vai ser como flecha. E eu creio que se 1000 pessoas, aleluia, ouvir essa mensagem, pode ter certeza que 100% vai ser alcançado. Sabe por quê? Porque não é de nós mesmo que nós falamos. Não é de você mesmo que você louva. Não é de você mesmo que você faz. Porque eu não faço nada. O presbítero Soares também não faz nada. A missionária Raquel também não faz nada, se não for o Senhor. Aleluia. Os cantores que vieram aqui, o diácono Mateus também. Nós somos impulsionados, aleluia, pelo Espírito Santo do Senhor. E se o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós, se ele não for primórdio, aleluia, nas nossas ações, ou seja, nas nossas atitudes, ou seja, no nosso falar, no nosso agir, infelizmente, meus irmãos, é como palavra sendo lançada ao vento. Mas eu acredito que Deus, ele é fiel para cumprir com as palavras que o presbítero falou aqui. Aleluia. Pode ter certeza, famílias vão ser estruturadas, pessoas vão ser, aleluia, e o Senhor, o agir de Deus, ele vai ser, aleluia, proclamado aí nas vidas. Presbítero Soares, já deixa aí seu agradecimento. Eu vou pedir para cada irmão, aleluia, que participaram aqui da live, para a honra e glória do Senhor Jesus, vim aqui, né, os irmãos foram no outro lado, no outro estúdio, louvor a Deus lá, aleluia. Então eu quero que cada um venha aqui e agradece em nome do Senhor Jesus, né. Agora vai ser o presbítero Soares, o próximo aí vai ser o cantor Mesaque, né, vai estar agradecendo aí pela audiência de vocês, né, pelo pessoal que vai ouvir. Depois aí o nosso diácono, aleluia, Mateus. Depois o Elis. Aí, irmão, você estava pensando que eu não ia falar o nome dele certo depois, no final, pelo menos no final tem que falar, né? O nosso cantor Elis. Depois a nossa missionária. Só contando o senhor aqui. É Eli, rapaz. Aí, ó. Me corrigiu. Quer dizer que eu ainda não falei certo. Eu até ontem eu não sabia também. Chamava Elis. Pois é, aí, mas ó. É Eli o nome do nosso. Ele tá. Tá querendo me deixar mais sossegado, mas vamos ficar tranquilos. Mas é assim. Imagina, Sara passou a ser chamada de quê? De Sarai, né? Sarai, né? É. Abrão. Fernando Ferdinandes. É assim vai. O que importa é a mensagem. Presbítero Soares, deixa o seu agradecimento em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer em nome de Jesus mais uma oportunidade ao presbítero Fernando Silva. E aqui eu até falei Silva, aqui o meu nome é Francisco Soares, mas todo mundo chama de Soares, né? Então aqui eu já levei para o presbítero Silva também, né? Em nome de Jesus, fica mais fácil de falar, né? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aí do outro lado aí, que ouviram a palavra através do louvor, em nome de Jesus. E eu creio em nome de Jesus que o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, ele vai te transformar em nome de Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, vocês, o irmão e a irmã que moram próximo ao Capela, próximo ao Cerejeira, nós temos 2 congregações nossas, que eu faço já um convite para vocês. Tem o Capela ali, a igreja, a Assembleia de Deus do Capela ali, onde o presbítero Fernando Silva congrega, e tem o Jardim Cerejeira também, ali também, que nós ali estamos ali direcionando aquela igreja ali, em nome de Jesus. É um convite para você. Procura a igreja Assembleia de Deus do Capela e da Assembleia de Deus. Nós estaremos lá em nome de Jesus, falando a palavra do Senhor e levando algo melhor para a tua vida. Porque eu falo melhor? A palavra do Senhor sempre é o melhor para nossos corações. Então Deus abençoe a todos e muito obrigado por mais uma oportunidade e que o Senhor Jesus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém, meu jovem. Deus abençoe. Glórias a Deus. Vai estar conosco agora aqui o cantor Mesaque, vai estar agradecendo. E que Deus abençoe grandemente a vida do meu amigo, irmão, que eu aprendi a amar aí, o presbítero Soares, em nome de Jesus. Cantor Mesaque, Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Desde já eu quero agradecer mais uma vez pela confiança, me senti feliz de estar aqui no dia de hoje. A presença de Deus foi notória no nosso meio e
Eu quero agradecer a Deus também por esse momento, por estar aqui entre amigos, Pastor Soares, Diácono Mateus, Eli, a irmã Raquel, foram amigos que Deus nos deu, que tem mudado a nossa vida, tem mudado o nosso jeito, porque tem vezes que eu já reparei, tem vezes que a gente conversa, a conversa é séria, e quando precisa também chamar a atenção, o Pastor Soares também chama a atenção, chega junto, e é isso que a gente vê que é uma verdadeira amizade, né? Então, agradeço a Deus por esse momento, estar entre amigos aqui para adorar a Deus, e é isso. Amém, aleluia. Agora o Diácono Mateus, presbítero. É bênção, hein? É bênção. Receba aí, em nome do Senhor Jesus. Vai estar também agradecendo, e é bênção de Deus, viu? Agradece aí, meu amigo Diácono Mateus. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, ao presbítero Fernando pelo convite mais uma vez, a confiança de poder estar aqui. Para mim sempre um momento de muita alegria estar aqui juntamente com homens de Deus, aqui juntamente para embendizer e agradecer o nome do Senhor. Hoje foi notório sentir a presença de Deus mais uma vez neste recinto. Saímos daqui regozijando de alegria, porque a nossa alma se alegrou em sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sou grato a Deus, a todos os companheiros que aqui estiveram neste exato momento, juntos para que nós podemos contribuir para o reino de Deus. Assim eu agradeço, e desde já também quero agradecer ao presbítero Fernando por mais uma vez nos confiar nesta noite. Amém, Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Oh, glória. Vai chegar a visita mais tímida que você imagina. Imagina, irmão, tô falando aqui. Brincadeira, viu? Vem cá. Elis. Isso, meus irmãos. Eita, Jesus! Meus irmãos, rapaz, ser difícil falar meu nome, meus irmãos. Salve da Mata Igreja que eu passei mais uma vez. Aos ouvintes, quero agradecer a todos que estão participando e vão participar ainda. Creio que essa mensagem chega em cada coração também. Quero fazer meus agradecimentos aqui ao nosso irmão Fernando Silva, que abriu essa oportunidade para mim também, é a primeira vez que eu estou aqui. Senti grandemente a presença de Deus aqui. Graças a Deus, eu sou grato a Deus primeiramente por estar aqui. E essa oportunidade foi grande aqui. Foi muito importante eu estar aqui, também recebendo também uma porção dobrada do Espírito Santo também, que através desta pregação, que chegou também até a minha espiritualidade. E eu creio que eu estou sendo também renovado daqui. Eu também tenho certeza que cada vida foi alcançada e está saindo renovada também. Assim eu agradeço aos meus companheiros, ao pastor Soares também, e a todos aí, essa grande oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Rapaz, é bênção, hein? Meu Deus do céu. Eu que agradeço a vocês, viu, meus irmãos? Aleluia. Tá também a nossa irmã, a esposa do pregador. Vem aqui, mano, faça o Senhor Jesus. A nossa irmã, aleluia, a Raquel. A primeira mensagem assim que eu falei, eu confundi o nome dela de Sara, né, esposa de Abraão. Aí eu já fui logo cutucado. Opa, Abraão teve a dele, eu tenho a minha Raquel. Aleluia. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu quero agradecer, né, a nossa irmã Raquel, em nome do Senhor Jesus. Ela vai estar fazendo agradecimento também. Foi um prazer, viu, irmã, a senhora ter recebido a senhora aqui, mais vezes também. Que não falei, meus irmãos, nós vamos ter um estúdio lá embaixo, vai ser mais aconchegante, vai ser um lugar mais amplo, né? Mas, aleluia, eu creio que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. A nossa irmã Raquel vai estar falando em nome do Senhor Jesus. Só quero agradecer mesmo pela oportunidade de Deus, de ter preparado para eu estar aqui nesta noite. Não fui convidada hoje, cheguei de intrusa. Não, que isso. Mas Deus tinha plano e projetos através das nossas vidas. E a minha alegria é saber que consigo ainda, mesmo sendo falha, pecadora, cheio de defeitos, servir ao Senhor e poder de alguma forma abençoar a vida de vocês aí em casa, dos meus irmãos, de quem convive comigo, os meus vizinhos, e que todos nós possamos ter essa preocupação em como nos portamos, se Deus ainda se agrada com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. E eu creio que dentro dessa preocupação a gente se propõe mais a obedecer, e Deus com isso Ele abençoa a gente com toda sorte de bênção. Boa noite, Deus abençoe vocês.
Amém, amém, minha irmã, que Deus abençoe. Não chegou com intrusa não, chegou com mais fervor aí para nos ajudar em nome do Senhor Jesus, viu? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que cada um que ouvir essa mensagem, ouvir esse louvor, venha compartilhar, venha enviar, aleluia, para algum amigo, algum irmão, tá bom? Que esteja afastado, que o Senhor tem restauração em famílias, tem restauração em lares, tem restauração, aleluia, para pessoas nesta, aleluia, nesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, fique com Deus e que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.